obrigado pela presença, obrigado pela acolhida mais uma vez. Nós estamos aqui mais uma vez em Monte Alegre, não é? Para a gente poder falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Hoje, numa noite muito especial, está chegando o Natal, chegando o final do ano, e nós vamos falar da alegria de viver. E esta é uma palestra, assim, uma conversa, né, muito especial, que é dedicada aos espíritas. Tem espírito aqui? Não. São espíritas ou não? Então, é dedicado aos espíritas, porque nós temos notado assim, que os espíritas, mesmo sendo espíritas, têm uma dificuldade muito grande para tirar Jesus de dentro do Evangelho e colocar no dia a dia, né? Então, a gente tem vários tipos de espíritas, não estamos aqui para falar mal dos espíritas, né? Mas tem os espíritas que são espíritas só da porta para dentro, não é? Aí quando sai lá para fora, da casa espírita, ou esquece que é espírita, ou não tem uma atitude condizente, ou finge que é espírita, né? Mas enfim, então esta é uma palestra dedicada aos espíritas, aos simpatizantes da doutrina, porque nós temos uma coisa interessante, gente, que é uma coisa que pouca gente sabe, ou sabe e também finge que não sabe, não é? Que é a crença, a certeza na imortalidade da alma. Então, se nós somos imortais, se nós somos para sempre, então há alguma coisa a que se fazer disso. Se nós somos para sempre, como é que nós vamos viver de uma forma, desta forma para sempre? Então nós precisamos ir mudando essas questões. E essa palestrinha, a Alegria de Viver, é justamente para a gente discutir essas questões em torno de um assunto que as pessoas se debatem muito hoje, que é a busca da alegria, a busca da felicidade, não é? E as pessoas costumam buscar a felicidade nas coisas exteriores. Então, quando a gente está tristinho, a gente quer fazer uma comprinha, né? Aí preciso comprar alguma coisa para mim, ou dar de presente para alguém. Por quê? Porque o consumismo, quando você tem alguma coisa, você tem uma impressão de felicidade, mesmo que ela não dure muito tempo, mas você tem essa impressão. Quem compra o carro zero, demora para tirar o plástico do banco. Vocês perceberam? Ele fica andando na cidade com o banco, às vezes está calor, né? Aquele plástico do banco, ele demora. Por que ele demora dias para tirar? Porque ele não quer perder o frescor do carro zero. Porque depois que tirou o plástico e rodou algumas centenas de quilômetros, já não é mais zero, já acabou aquele gosto de ter o carro zero. É lógico que continua, né? Mas nós temos essa sensação, não é? É como chegar um bebê em casa, é uma alegria, não é? Chega um filho, chega um netinho, imagina. Só que o netinho vai ficar ali muito tempo, não é? E nós temos que aprender a conviver com isso, educá-lo. Mesma coisa, um animalzinho. De repente chega lá o filhote e é uma alegria também, porque ele é muito bonitinho, é muito fofinho, né? Mal sabe nós que ele vai comer todo o nosso sofá ali nos dias, não é? E nós temos que ter essa consciência de que tem os prós e tem os contras, tem a felicidade e tem também as questões do dia a dia que nós temos que vencer. Então, quando a gente fala de espírita e de alegria, nós temos que falar do entusiasmo. O que é o entusiasmo? O entusiasmo vem do grego theos, que é Deus, e endo, que é in, né? Já fizeram endoscopia? Endoscopia, dentro. Então, Deus dentro. Quando você tem Deus dentro, você busca a felicidade dentro, não fora. Quer ver que interessante? Como que é seu nome? Hortêncio, tem um ditado antigo que diz assim: quer ser feliz, não case. Você falou, André, mas peraí, que história é essa? Quer ser feliz, não case. Você quer ser feliz. Quer fazer o outro feliz, então você se casa. Olha que interessante, porque a gente vive tentando fazer a gente feliz. Mas e o outro, como é que faz? O outro é o outro que se vire lá, e é o problema dele. Não é assim que acontece. Quando a gente faz alguém feliz, a felicidade vai na mão dupla, da mesma forma que ela foi. Então, o entusiasmo é isso. Difícil manter um entusiasmo? Claro que é.
que a gente cansa, a gente fica estressado, a gente desanima, a gente desiste, né? Aliás, nós somos ótimos em iniciativas, somos péssimos em acabativas, né? Porque é igual o curso de espiritismo, né? Você começar um curso aqui, gente, vamos estudar o livro dos estudos, opa, vamos, aí começa 15, aí vai, e aí o que acontece? Vocês sabem o que acontece? Depois de 2 anos, quando termina o curso, tem meia dúzia de gato pingado, se tiver, e é sempre os mesmos, né? Então, quando a gente fala em buscar felicidade no externo, tem gente que vai buscar nos livros de autoajuda, compra livro de autoajuda, o que mais vende hoje, Cortella está rico, porque vende muito, não é? E só que nós que somos espíritas, eu estou vendo que tem aqui já este manual de autoajuda, já escrito há 161 anos. Este manual de autoajuda, ele se chama, vou pegar aqui, vou dar licença, o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui em cima da casa. Este é o manual de autoajuda. Se você abrir o Evangelho, ele tem 27 capítulos. Tem espírita que não sabe disso. Nunca teve a curiosidade de ir lá, deixa eu ver quantos capítulos tem o Evangelho. Outro dia eu falei isso para a pessoa falou, nossa, mas tem 27? Eu nem sabia. E Allan Kardec não colocou ao acaso os capítulos aqui, ele colocou numa ordem lógica. Quer ver que interessante? Ele começa aqui no primeiro capítulo, numa introdução, evidente, aí ele passa por Deus, Jesus e o Espiritismo. Aí ele segue, chega até os aflitos, segue, vai na consolação, e vai para a caridade, evidentemente fé, e termina lá nas preces, que é para a gente rezar, para se ligar com Deus no começo. Olha que interessante. Outro dia também falei, procura lá no Evangelho capítulo de preces, a pessoa falou, nunca vi. Foi o último, você está brincando? Eu falei, tem um monte de prece lá que Kardec colocou. Ah, eu vou procurar então. Espírita já antigo, não teve essa curiosidade. Se não teve essa curiosidade, como é que vai abrir o Evangelho e tirar as letrinhas aqui de dentro e botar no coração e na atitude? Como é que você faz o Evangelho? Ah, eu faço quando tem alguém. Sozinho você não faz? Você não lê o Evangelho? Né? Tinha uma senhora que ajudava o Chico Xavier, ali nas coisas de casa, e ela contou que era interessante ver o Chico fazer o Evangelho, sozinho à tarde, assim. Não tinha ninguém em casa, ele estava tranquilo, já com uma certa idade, e ela ficava espiando ele, que era muito interessante. Ele sentava lá na poltroninha dele, aí ele pegava o Evangelho, colocava o Evangelho no colo, esperava uns minutinhos, aí ele abria o Evangelho. Aí ele ia com o dedinho assim, bem devagarinho, rapidinho, 3, 4 linhas. Aí ele fechava o Evangelho, colocava o Evangelho assim no peito, como que quisesse absorver aquele conteúdo, e ficava olhando assim para o nada, piscando. A pessoa fala, ele está meditando no que ele leu, né? Sozinho. Imagina a força do pensamento. Aí em seguida ele colocava o Evangelho ali e fechava os olhos, fazia uma prece. Estava feito o Evangelho. Tem gente que não faz o Evangelho no lar, porque em casa ninguém topa. Ah, em casa o pessoal não topa. Ih, cada um vai para um lado, liga na novela, liga no Netflix. Não tem problema. Vai lá no seu canto e faça o seu Evangelho. Não é? Na noite de Natal, na noite de Natal a gente nem reza, porque, nossa, é uma bagunça, chega todos os parentes, dá uma zoeira lá. Nossa, eu vou lembrar de Jesus, tem que lembrar do peru que é no forno, como é que chama? O pernil, a leitoa. Vai lá no seu cantinho, meia-noite, vai no banheiro. Fala para você, gente, preciso ir no banheiro. Vai no banheiro. E chega lá no banheiro e fala, ô Jesus, obrigado. Né? Só, mais nada. Então, 27 capítulos, e na noite de hoje, né, aproveitando esse tempo que nós estamos aqui em Monte Alegre, essa cidade tão bacana, né, tão de ar puro, 27 capítulos, que eu vou lembrar com vocês hoje, para a alegria de vocês, 4, só 4. Pensou lembrar os 27? Mas assim, muito por cima, que é para despertar a curiosidade de vocês, né? Para que vocês depois possam chegar lá em casa
pegar o Evangelho e falar, deixa eu ver o que o André falou aqui, se é interessante. Então o Espírito Emmanuel, ele nos fala o seguinte, isso está no livro Rumo Certo, é um livrinho pititico assim, de 1960 e pouco, Emmanuel Chico Xavier. E no Rumo Certo ele fala assim, exteriorizarás toda a alegria nos momentos, nas horas belas da estrada. Então nas horas belas da estrada vamos demonstrar alegria. Aí é fácil, né? Quando está tudo bem, né? Todavia, demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo pareça despedaçar-te e os sonhos aniquilar-te as esperanças. Então, o Evangelho, ele realmente é para isso, é para a consolação, para que a gente possa ir em frente sempre. E eu queria lembrar para vocês, no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Lembra disso? Capítulo 10. Mas o que é o misericordioso? É aquele que tem dó, simplesmente? Nossa, que dó dele, mas o que você vai fazer para ajudar? Não, nada. Já estou com dó, já está bom, né? Não é isso. A misericórdia não é dó, a misericórdia é compaixão. É aquilo que Deus sente por nós quando Ele vai impor uma pena. Ele tem compaixão, senão a gente estava lascado todo, né? Porque não tem como. Se a gente fosse passar régua e falar, ó Deus, agora eu quero zerar a minha dívida, ele vai falar, não tem jeito. Isso vai levar muitos séculos ainda, porque você não tem condição nenhuma de fazer isso, você não aguentaria. Nós já não estamos aguentando o que nós estamos pedindo aqui, tem hora que dá vontade de desistir, né? E a gente tem uma mania do sofrimento, a gente acha, eu sofro. Nossa, olha, se você ver minha vida, se você for em casa, você vai ter um choque, porque lá é muito difícil. Então a gente tem essa mania, a gente não sabe o que é o sofrimento. Quem perdeu um filho sabe o que é um sofrimento. Aí pode ser que saiba assim, sabe? Quem participou de uma guerra, em loco, foi no campo de batalha, sabe o que é o sofrimento. Quem participou de um campo de concentração, sabe o que é o sofrimento. Você disputar um pedacinho assim de sabonete para tomar um banho, para tirar aquele limbo da cadeia, daquelas masmorras. Isso é o sofrimento humano. E a gente não sofre, né? Dormindo no edredom, travesseirinho pena de ganso, sabe? Macio. Aí você desliga a luz, porque não pode ter luz. Tem que ser uma luz bem fraquinha, um abajurzinho. Se alguém acender a luz, já reclama, né? Tem que ser temperatura boa, luminosidade boa, cama boa, não é? E a gente acha que sofre, né? Claro que ele sofre, né? Mas tem uma medida, tudo tem um compasso. Então, quando a gente fala no capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, vem uma pergunta: nós estamos acostumados a servir o outro? Porque a gente gosta de ser servido. Como é bom ser servido, né? Vocês já foram no restaurante? A gente chega no restaurante, qual a primeira coisa que a gente faz? Procurar o garçom. Você já senta ali e já fica olhando. Cadê o rapaz? Não vai vir? Gente, você chegou faz 2 minutos, nem sentou ainda, nem ambientou. Você já quer que o rapaz venha para te servir, que você está pagando. E se demorar, você fica olhando para ele. Às vezes ele está ocupado com outra mesa, não olha para cá. Quando ele olha, você... Aí ele já vem imediatamente, porque ele deve pensar, chegou mais um caroço, né? Para atazanar a minha vida. E aí ele vem, e a gente, eu vou querer uma água com gás, gelo e limão. Fala assim, aí ele vai lá buscar, quando chega, fala, não, meu limão é espremido, não é rodela. Ô senhor, desculpa, eu vou trocar, não perguntei. Se pedir, se ele trouxer espremido, a gente pede em rodela, que é só para contrariar, né? Só para fazer o coitado voltar. Então, o que eu estou falando aqui? Que é uma delícia ser servido. Lembra quando a gente estava naquela reencarnação em que ficava um súdito nos abanando assim, com aquela pena? Tinha aquele espanadorzinho assim, ficava um assim atrás o tempo todo. Você sabe para que abanava aquilo? O rei, o czar, ou a autoridade. Sabe para que ficava abanando? Porque aquilo não faz vento nenhum, é 3 peninhas, né? Não faz vento na cabeça. Sabe para que abanava? Para espantar os mosquitos.
porque pouco se tomava banho, e os mosquitinhos vinham. Então, para o rei não ficar fazendo assim, ficavam ali tirando o mosquito dele o tempo todo. Que coisa, não? Que coisa! Até isso nós éramos fadados a fazer. Então, quando a gente fala de misericórdia, capítulo 10, há uma carência muito grande. Vocês sabem que tinha um sábio, estava andando por umas paragens, juntamente com o seu súdito, com o seu discípulo, o seu mongezinho, né? E aí ele estava andando assim, chegava à beira de um lago e tinha um escorpião se afogando. O que ele fez? Pegou um galinho seco e alçou ali o escorpião subiu no galinho, ele foi tirando devagarinho, o escorpião andou no galinho, picou a mão dele. Ele soltou o escorpião bateu de novo na água. Imediatamente, novamente, ele pegou outro galinho, pegou o escorpião subiu no galinho e picou a mão dele de novo. Ele fez assim, o escorpião caiu na água. Quando o escorpião estava se afogando pela terceira vez, ele pegou outro galinho. Aí o discípulo, que era um menino, falou: mestre, por favor, minuto, eu não estou te entendendo. O senhor não está vendo que o escorpião vai te picar de novo? Ele falou: estou. E o senhor vai salvar de novo? Ele falou: vou. Mas por quê? Ele falou: porque a natureza dele é picar. A minha natureza é salvar. Qual que é a natureza do espírita? Tem espírita que pica. Fala mal até do outro sendo espírita, já viram? Viram ali em Amparo como é que tá? Tem um centro lá que agora eles dão passe de baixo para cima, assim. Gente, quem que tem? Deixa dar do jeito que quiser lá. Não temos nada com isso, o centro é da outra pessoa, é de outro grupo, não temos nada. A gente explica. Não fala. Agora você viu lá, estão usando até cores, estão usando até não sei o quê. Nossa, agora está tudo de branco lá. Agora virou um bando. O que tem? É lá, não é aqui. Ah, mas aqui é Kardec. É aqui, não é lá. Percebeu como é que a gente se preocupa? Então, bem-aventurados os misericordiosos. Vocês sabem que eu estava em São Paulo outro dia não, tem uns 10 anos isso. Acho que foi em 2015. Pouco antes da pandemia, alguns anos antes. Aí eu estava em São Paulo, e um centro grande lá, lotado de gente, e terminou a palestra. Em São Paulo a gente não conhece ninguém, né? Muito impessoal. Aqui a gente já vê todos os rostinhos conhecidos. Lá é um mar de ninguém, porque é muita gente, né? E você vai da outra vez, você também não conhece ninguém. Quando terminou a palestra, veio uma senhora, velhinha já, rostinho tudo enrugadinho, um coque assim, tipo vovó, cabelinho grisalho, uma manta assim, como é que chama? Um chale, né? Um chinelinho muito simples, né? Ela chegou assim, terminei, eu estava descendo do palco, ela chegou e falou: oi! Eu falei: oi! Ela falou: eu sou a Tequinha. Eu falei: oi, Tequinha, parece que eu sou o André. Ela não falou, ela falou assim: você tem e-mail? Eu falei: tenho, dá seu e-mail. Aí ela botou o e-mail. Eu falei: mas por que você quer meu e-mail? Eu vou te mandar uma coisa, porque eu sou poetisa, descobri esses tempos. Velhinha. Aí, olha que interessante, aí passou uns 2 dias, ela mandou um poema pelo e-mail. E ela escreve assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Aquele que não vive para servir, olha sem nada ver, caminha sem andar e dorme em seu egoísmo. Todos os dias vai matando a vida, porque não tem um objetivo em seu coração. Viver é amar a vida, é transmitir um olhar de simpatia, que enche o coração de esperança. Embora a vida apresenta-nos desafios, tudo o que fazemos, olha aí, servimos a Deus, aos nossos semelhantes e a nós próprios. Tudo o que fazemos, servimos a Deus, aos nossos semelhantes e a nós próprios. Terezinha Dantas, São Paulo, capital, ela escreveu embaixo, simplesmente Tequinha. Eu voltei nessa casa espírita muitas vezes depois disso. Praticamente todo ano eu vou lá, nunca mais vi a Tequinha. Eu até procuro ali naquela pequena multidão, nunca mais vi, nunca mais me mandou e-mail, foi um só. Né? Até hoje não sei se era encarnado ou desencarnado, mas vai saber, né? E é isso. Do capítulo 10 vamos para o 15. O 15 é o seguinte: fora da caridade não há salvação.
E aí vem a pergunta: você gosta de compartilhar, de repartir o que é seu, por pouco que seja? Isso é caridade. A gente acha que pegando as roupas que não servem mais, trazendo para o brechó, nós estamos fazendo a caridade. Não é caridade, é obrigação, que nós não vamos mais usar, né? Tem gente que tem uma calça lá, número 38, aí pega aquela calça e fala, vou guardar, vai que eu emagreço. O sujeito está usando quase 50 já, a 38 só vai usar na outra encarnação ainda se tiver um biotipo bacana, mas guarda lá. Então, nós achamos isso, que a gente dá a cesta básica, está tudo certo. O nosso lar está garantido. Não, agora eu já dei a cesta básica, né? Já dei até a cesta de Natal. Se eu desencarnar agora, é nosso lar direto. Para que espírita quer ir para nosso lar? Fala para mim. Nosso lar, para começar, é lá no Rio de Janeiro. É no final de São Paulo, início do Rio de Janeiro. Fica ali naquela região, na Serra das Araras, vamos dizer assim, né? Chegando no Rio de Janeiro. Está nosso lar lá em cima. Você já viu como é que está o Rio de Janeiro? Você está andando em nosso lar, calmamente, vem uma bala perdida, você desencarna de novo, né? Pensou? Para que você quer em nosso lar, se tem nosso lar aqui em Monte Alegre? Fica mais fácil de você reencarnar depois, porque você não vai reencarnar no Rio, muito menos em Paris. Você vai reencarnar mais ou menos onde você está ali, com o seu meio de vida, né, com o seu modus operandi ali, operantes, não sei como é que fala. Então, você gosta de compartilhar ou não? Você doa o que é seu, e aquilo, lembra do óbolo da viúva? Aquilo que é, você tiraria do necessário ou não? Não, isso aqui é meu. Outro dia alguém falou para mim, não, André, eu não faço isso porque eu sou seguro. Eu tenho a minha família e eu guardo assim, faço um pé de meia há 30 anos. Eu falei, tu não é seguro, tu é pão duro, é diferente. Sabe aquele sujeito que não liga o ar-condicionado? Tá calor, viúva, não vai ligar. Não vai ligar não. Muito caro. Então para que pôs? Lâmpada acesa, já viram? Quem deixou a lâmpada do quarto acesa? Tem ninguém lá. Aí tem que ir lá apagar. Gente, é uma lâmpada. Deixa a lâmpada, daqui a pouco apaga. Né? Mas implica. Né? Tem gente que vai apagando todas as luzes. Plec, 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 plec. Fica tudo escuro. Fica só uma lâmpada acesa. Dou cômodo dele estar. Ainda de 40 velas, né? Porque para gastar menos energia. Aquela lâmpada fraquinha. Né? Acho que está treinando com um brau já, né? Que já fica meio no escuro. É verdade. O espírito é fogo. Então, gente, é isso. Mas deixa eu apresentar para vocês uma... Pode pegar essa água aqui? Sim. Eu vou pegar um pouquinho. Vou apresentar para vocês, dar uma dica para vocês. Quem gosta de mexer no YouTube, vai lá no YouTube depois e coloca assim, José Medrado. José Medrado. É um palestrante espírita do... Ele é de Salvador, Bahia. E é uma peça rara o Medrado. Fala lá. Toda terça-feira ele está ao vivo na Cidade da Luz, Salvador, Bahia. E o Medrado, falando dessa história de compartilhar, de repartir, de dar, ele conta o Medrado que ele foi fazer um evento espírita, um congresso. E ele estava sentadinho ali aguardando a vez dele de falar, e no palco tinha um outro palestrante que antecipava ele e que falava sobre a caridade, mas falava assim muito bem. E lá no palco o sujeito falava assim, porque nós temos que doar tudo, porque nada é nosso, tem que dar, porque nós não vamos levar nada. Imagine que nós não vamos levar nem o corpo. Então, o que ficar aqui será doado, então já doa em vida. E o assunto dele ali era o dar. Beleza. Terminou a palestra, ele desceu do palco, sentou do lado do Medrado. Aí o Medrado ficou sentado ali esperando chamar ele, né? Aí ele olhou para o amigo que desceu do palco, falou sobre a caridade lindamente. Ele falou, meu amigo, parabéns, hein? Nunca vi uma abordagem como essa sobre a caridade. Com tanta ênfase, tão incisivo. Então, meus parabéns. Ah, obrigado. Aí ele falou que o palestrante que desceu estava com um casaco, esses casacos bege de linho, muito bonito, com aquele couro assim nos cotovelos, na gola, um casaco chique.
Aí ele olhou e falou, gostei do seu casaco, viu? Eu falei, obrigado. Você dá o casaco para mim? Ele falou, como assim? Eu falei, não, o casaco é meu. Eu falei, não, é porque eu não tenho um casaco assim. Eu acho que eu nunca vou ter, que deve ser muito caro. Ele falou, Medrado, eu não posso dar o casaco, eu ganhei da minha filha, de aniversário no ano passado, mas eu não posso dar o casaco. Mas por que você quer o casaco? Não, eu estou pedindo porque lá em cima, você falou que tem que dar tudo, que nada é da gente, então me dá o casaco. Eu falei, não posso dar. Mas você acabou de falar lá que tem que dar. Ele falou, Medrado, o que eu falei lá é força de expressão. É força de expressão. Então, nós vivemos na força de expressão. Né? Você sabe que nós passamos por uma situação interessante lá na Casa do Caminho. Eu não gosto de contar, mas é interessante porque, não pelo fato em si, mas pelo que aconteceu com a gente como lição. A gente estava na Casa do Caminho, é uma casa como essa, de quinta-feira lá é a reunião. Naquela noite eu fazia o Evangelho e falava sobre a caridade. E tinha ali umas 20 pessoas, né? Nosso público é esse também. E aí falamos sobre a caridade e tal, nesse mesmo, né? Devo até contado a história do Medrado também, não sei, não lembro. E terminou a reunião, tem lá o cafezinho, tem lá um suco, e aí as pessoas ficam ali conversando e começam a ir embora, né? Tem um passe, se despede e vai embora. E era uma noite fria, mas fria, um frio em Valinhos, aqui também faz frio, né? Nossa, eu também estava assim, cortando, um vento, um frio, uma chuvinha assim meio esquisita. E foi o pessoal indo embora e sobrou um senhor na última fila. Um senhorzinho muito simples, né? Com não era nem uma bengalinha, era um pedaço de madeira, um cabo de vassoura, sei lá o que era. E ele foi ficando. E o pessoal indo embora, ficou eu, Isabela e a Cláudia, minha esposa e minha filha. E a gente precisava fechar a casa para ir embora, né? E o senhor sentadinho ali. Aí eu falei, tudo bem com o senhor está precisando de alguma coisa? Ele falou, alguém vai para a cidade? Eu falei, vai, o senhor precisa de uma carona? Ah, eu preciso. Tá bom. O senhor vai para onde? Ele falou, vou para a UPA. A UPA é a unidade de pronto atendimento, é pronto-socorro, né? Aqui não tem UPA, né? Aqui é pronto-socorro. Aí eu falei, o senhor não está passando bem? Tá? Não, ele falou, eu vou dormir lá. Eu falei, como o senhor vai dormir lá? Ele falou, faz 3 dias que eu durmo lá, 3 noites. Eu durmo sentado lá e espero amanhecer o dia. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, é porque eu vim do sul e vim ver um negócio aqui e não deu certo. Agora eu estou esperando a assistente social da prefeitura me arrumar uma passagem para mim voltar. Mas ela falou que é para mim voltar lá amanhã só. Então eu não tenho onde dormir, eu vou dormir na UPA. Eles não gostam que eu durmo lá. Mas eu vou assim mesmo, porque pelo menos eu fico num lugar fechado. Já me expulsaram, vai até chamar a polícia, mas eu vou fazer o quê? Aí, e aí? O que você faria? Eu falei, cara, a Isabela olhou para mim, como quem diz, vai lá ler o Evangelho agora, vai lá falar sobre a caridade, vai lá, volta lá, e aí? Eu falei, e aí? E a Isabela, né, espírita de berço, né, a Isabela tem 30 anos, né, uma mente brilhante, e aí pai, o que vai ser feito? Eu falei, o que você acha? Vai levar na UPA o homem então? Eu falei, acho que não, né? Que aí você tem que rasgar o Evangelho, né? Você tem que rasgar o Evangelho, porque não adianta. Você acabou de falar do Evangelho, vai largar o velho lá na UPA, para dormir sentado. Aí eu falei para ele, senhor, vamos fazer o seguinte, como é só até amanhã, eu vou levar o senhor no hotel. Ah, mas não precisa, eu durmo lá. Não, tem um hotelzinho aqui simples. E aí tem um hotel realmente lá muito simples, né? Levamos lá. Aí ele falou, eu não acredito que eu vou dormir no hotel. Faz 3 noites que eu não durmo em cama. E 3 dias que eu não tomo um banho. Então o senhor vai tomar o banho. O senhor quer comer alguma coisa? Não quero comer nada. Eu quero dormir. Cheguei lá no hotelzinho, apertei a campainha, saiu a pessoa lá. Falou, eu estou com um hóspede, né? Que eu queria deixar aqui. Mas quem é? Não, é um senhor que tem documento? Eu falei, tem. Cheguei pro homem, falei, o senhor tem um documento? Perdi tudo. Eu falei, não é possível. Ele falou, tem um boletim de ocorrência. Eu falei, serve. Aí ele abriu a mochilinha, tirou um boletim de ocorrência que tinha saído da boca da vaca, sabe como é que é? Aquilo tudo amassado, amarrotado, sujo. Aí a pessoa não vai aceitar, né? Aí eu levei lá, a pessoa, não vou aceitar esse hóspede, não vai me dar encrenca. E outro dia precisa chamar a polícia aqui. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a senhora deixa ele, eu vou deixar pago.
Está aqui meu celular, sou aqui da Casa do Caminho, a senhora conhece. Qualquer problema, a senhora me liga que eu venho aqui. Pode ser de madrugada. Mas eu vou aceitar porque você está pedindo. Eu falei, por favor. O homem ficou lá, nunca mais vi ele em lugar nenhum. E aí, o que você faria? O que você faria? Não é? Tem uma clássica história do Hilário Silva, no livro de Chico Xavier. Se eu não estou enganado, A Vida Escreve. O palestrante falando ali sobre a caridade, e era um centro muito pequeno e tinha muita gente, e ele começou a falar da porta para fora, porque como não cabia dentro do centro, ele falou ali fora mesmo, e dois moços assim, de longe, escutando, como quem diz, vamos ver o que o Espírita fala. E ele falou sobre a caridade, terminou, encerrou-se ali, os dois moços ali conversando, aí o Espírita foi embora. Foi andando, e os moços também seguiram o mesmo caminho. Quando chegou lá na frente, tinha um mendigo, sentadinho no chão, o mendigo, e estava um frio. O mendigo falou, o senhor tem alguma coisa? Os dois moços falaram, vamos ver o que o Espírita faz. Agora vamos fazer o teste do Espírita. Ele falou, eu tenho para dar para o senhor um casaco, uma blusa de lã, uma blusa de flanela, lembra da flanela? Aí ele falou, serve. Ele tirou o casaco, tirou a camisa, entregou a camisa para o mendigo e vestiu o casaco por cima. O terno, né? A blusa do terno. Na próxima terça-feira, os dois moços estavam lá na casa espírita escutando o que o espírito ia falar naquela próxima terça-feira. Terceira parte, tem só 4, tá? Que é o capítulo 19. Cultiva, a fé transporta montanhas. Capítulo 19 é fé. Você cultiva fé dentro de você? Fé não é crença. Crença no que você acredita. Eu sou espírita, você acredita no espiritismo. Eu acredito em Deus. É uma crença. A fé é ter certeza de que aquilo está resolvido. Tens fé? Vocês sabem que Francisco de Assis, o pai Francisco, estava andando ali pela região da Itália, e ele e um outro discípulo, andando uma viagem a pé, aquele tempo, 1300 depois de Cristo, a viagem era a pé. E começou a nevar. E eles não tinham agasalho adequado para a neve. E aí o menino falou, pai Francisco, e agora? Agora vamos seguir em frente, vamos ter fé. Porque Deus vai nos ajudar. E foram andando, e o menino já quase chorando, que estava com frio e com fome, com sono. E pai Francisco caminhando, quando viram lá na frente uma abadia, um convento, convento de freira, abadia de monge, ou alguma coisa assim, um mosteiro, como vocês quiserem chamar. Aí, pai Francisco falou ali, falei para você, graças a Deus, pelo amor de Deus, né? Foram lá, bate lá, ele bateu, abriu uma portinha assim, quem está aí? Aí o mongezinho falou, pai Francisco de Assis está aqui. Quem, pai Francisco, o quê? Pá! Bateu a porta, e a neve caindo. O menino começou a chorar. Falou, agora está perdido, agora não atendeu, né? Quando ele olhou para trás, ele viu o pai Francisco cantando e brincando com a neve. Ele falou, esse homem está doido, né? Porque nós estamos numa sinuca dessa. E esse homem cantando, sorria e brincando com a neve. Ele falou, pai Francisco, nós estamos perdidos. Ele falou, que bom. Ele falou, nós vamos morrer, vamos. Ele falou, eu esperei esse momento minha vida inteira. Pai Francisco falou, Francisco de Assis, como assim esperou a vida inteira esse momento? Agora, meu filho, nós estamos 100% na mão de Deus. 100%, depende dele. Se ele resolver, nós vamos morrer, vamos embora, acabou. Você colocaria a sua vida 100% na mão de Deus? O menino começou a chorar mais ainda. Porque ele não tinha aquela fé viva de pai Francisco. E aí então, dali a pouco, abriu a portinha de novo, era um monge mais velho. Quem está aí mesmo? O menino, pai Francisco. Eu falei, por favor, pai Francisco, pode entrar. Ele falou, graças a Deus. Então é isso, né? Fé viva. Vamos ver mais um pedaço? Para a gente encerrar essa noite aqui com os espíritas. E o último pedaço que eu tenho para vocês é: sedes brandos e pacíficos. Eu não tenho aqui que capítulo que é, depois vocês procuram, acho que é o
18. Bem-aventurados brandos e pacíficos. Só para a gente encerrar a noite, aproveitando esse silêncio aqui da cidade, não é? E você é brando e pacífico? Espírita? Você leva a calmaria por onde você passa? Ou você leva lenha na fogueira? Você é de botar pano quente numa situação difícil? Você é o deixa para lá? Não, vou deixar para lá, que é isso. Ou você vai lá tirar satisfação? O famoso barraqueiro. Não, eu não levo desaforo para casa. Então, você vai sofrer muito, porque o mundo não vai conspirar a seu favor, porque nós precisamos da mansuetude. E esse capítulo que Allan Kardec colocou, um capítulo curto, evidentemente que nós temos as nossas questões, evidentemente que nós perdemos a calma, mas há todo um exercício. Pode ser que daqui a 10 anos, as mesmas coisas que a gente perdesse a calma hoje, a gente não perde mais, porque você adquire uma coisa chamada experiência. Então, tudo aquilo que você brigava com 20 anos, quando você tem 50, 60, não vale a pena, né? Isso aí deixa assim mesmo. Dizia nossa vozinha, né? O que não há remédio, remediado está. Não sou eu que vou mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim mesmo para eu conseguir mudar o mundo. O mundo de regeneração, ele começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Percebeu como é que é? É de pessoa para pessoa, né? Então, como é que é a tática de Jesus? Como é que ele arrebanha as pessoas? Coração por coração, um por um. Quer vir comigo? Não. Ok, estou te esperando. Você quer vir? Não. Quer vir? Não. Quer vir? Quer. Então vem. Pronto, aqui ele foi. Ah, mas deixou passar 3. O que tem? Ele tem a eternidade inteira para fazer isso. Lembra quando a filhinha de Públio Lentulus ficou doente? E Lívia falou, vai lá atrás do Nazareno. Ele falou, eu? Você está doida? Que ele é um charlatão. Mas aí a menina não comia, o glote fechava já. Ela dava comida, a menininha não engolia Flávia. E ele foi atrás do Nazareno, porque não tinha outro jeito. O médico não dava jeito, ele falou, o único jeito. E ele foi. E ele foi lá no lugar, Jesus costumava aparecer à noite, mas foi na calada da noite para ninguém ver o senador romano. E aí ele ficou quietinho lá, olhou, não viu nada. Eu estava desistindo para ir embora, ouviu passos na folha seca. Quando ele se vira, é Jesus. Então Emmanuel, que é Públio, já esteve na presença de Jesus muitas vezes. E aí Jesus pergunta para ele, por que me procura, senador? E aí você tem que ir lá no há 2000 anos. Tem lá uma conversa, e aí por último, Jesus fala para ele, senador, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Preferes me seguir agora ou daqui a 1000 anos, daqui a 1 milênio? Ele não responde para Jesus, porque ele prefere daqui a 1 milênio. E aí ele chega em casa, a menina está se alimentando no colo da mãe, né? E não sei se ele achou isso normal ou relacionou com Jesus. Ele relacionaria esse fato da cura da menina muito tempo depois. Mas é brando e pacífico, né? Então, meus amigos, é isso que eu tinha que falar para vocês. Você sabe que Sócrates, só para encerrar essa história de brandos e pacíficos, Sócrates, que é o pai da filosofia, que viveu 400 anos antes de Jesus, ele tinha uma personalidade incrível, Sócrates. Só que ele tinha uma questão séria. Primeiro, todo mundo fugia dele. Porque como ele filosofava, ele debatia, ninguém queria debater com ele. Segundo, ele tinha um problema muito sério com a esposa, Xantipas, porque Sócrates não conseguia levar dinheiro para casa. Não conseguia. Ele não achava justo cobrar pela aula que ele dava de filosofia. E não cobrava. Os alunos não pagavam, e como é que ele era professor, não levava dinheiro para casa nunca, e Xantipas tinha que se virar de alguma forma. E pior, ele transformou a sala da casa dele, que era uma sala grande, numa sala de aula. Imagina o contentamento de Xantipas, né? Não trazia dinheiro, a casa virou uma bagunça, cheia de homem lá, né? Imagina todo mundo com aquelas túnicas gregas, toda sentada nas almofadas, nos tocos lá, e filosofando, e nada de dinheiro, e né, até a água ela tinha que dar um jeito. E aí, naquela noite, ou tarde, não sei,
ela estava assim, estressada, que já dava estresse naquela época, né? 400 antes de Cristo, já tinha um estresse. Ela estava bem estressada e ela chegaria na sala e falaria uma frase, uma palavra, que quando a esposa ou a namorada ou a companheira fala, é porque o bicho pegou. Quando a pessoa chega e fala, chega, pra mim deu. Aí você pode cair fora, meu filho. Pode pegar a sua turma e pedir desculpa, não é assim? Chega. E ela falou isso, chega. Falou com as palavras dela, entendimento. Deu, agora não dá mais. E aí o Sócrates parou, ficou quietinho, misericordioso, pacífico e brando, né? E aí ela começou a falar que não dava mais, que aquilo era um absurdo, que ele tomava dinheiro, que elas aulas, papapá, e ele quieto. E os alunos ali esperando ele reagir, né? Porque ele era o homem ali. Como é que uma subalterna, que era a mulher, imagina a mulher daquela época, né? Hoje o pessoal já desrespeita as mulheres, imagina naquela época, a mulher era muito, né? Não tinha direito a nada praticamente, tinha que servir do Senhor. E ela falou, os alunos ali esperando. Como ela não falou nada e ele não reagiu, como ele não falou nada, não reagiu, ela começou a desferir palavrões. Todos os palavrões que ela conhecia na época, ela começou a falar, e os alunos pensaram assim, agora vai, né? Agora esse homem tem que reagir, não é possível que esse monte de xingamento, e ele quietinho, só olhando para ela, assim, com um ar de surpresa. Quando ela terminou o xingamento e não tinha mais nada para xingar, e ele não reagia, tinha um copo de água, ela pegou o copo de água, jogou no rosto dele. Aí é uma ofensa muito grande, né? Alguém jogar um copo d'água na sua cara, como é que faz? Depois disso só se cuspir na cara, né? Mas ela jogou água na cara dele. Aí ele pegou o lencinho, limpou, os alunos falaram, agora ele vai esbravejar também, vai dar uma briga terrível aqui. Brando e pacífico. Ele calou, enxugou na cara, né, o rosto, e disse assim, meus alunos, para encerrar a aula, vocês viram o que aconteceu aqui. E a vida é assim, primeiro o trovão, mas depois a chuva. Todo mundo levantou e foi embora. Gente, isso é Sócrates. Que coisa bonita, né? Sócrates, né? Que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui. Pega aqui na introdução, quem escreveu Sócrates, Platão, Santo Agostinho, o Espírito de Verdade, e por aí vai. Que coisa boa, né? O mesmo Sócrates, que quando prenderam ele, prenderam Sócrates. E aí, no outro dia, o discípulo dele, Cratos, chegou lá chorando, ele na grade assim, falou, mestre, o senhor foi condenado a beber veneno, cicuta. Ele falou, pois é, fui condenado. Mas o senhor é inocente. Falou, mas você queria que eu fosse culpado? Graças a Deus que eu sou inocente. Mas vou te matar amanhã cedo. Ele falou, impossível. Ninguém mata Sócrates. Porque Sócrates é imortal. Vão matar o meu corpo, mas Sócrates sobreviverá. Ele fala da imortalidade. Que coisa! E aí o Cratos fala para ele, mas onde quer que eu jogue, onde quer que eu enterre seu corpo? Ele foi em qualquer lugar, porque lá não mais estará Sócrates. Sócrates estará em outro lugar. Então olha que coisa. Então, para encerrar a nossa fala, né? Aqui o relógio passa rápido, né? Nossa, aqui o relógio, porque nós estamos no estado de São Paulo. Porque se você estivesse em Minas, por exemplo, agora não é essa hora não. Em Minas deve ser umas 4h30 da tarde, o pessoal está tomando café ainda lá, pode ligar lá, pergunta. Na Bahia, então, tem alguém da Bahia aqui? Minha mãe é do Rio Grande do Norte. Na Bahia, então, agora o pessoal está lá na rede depois do almoço. Aqui em São Paulo já é 15 para as 9 da noite. Como é que pode, né? Mas nós somos espíritas, estamos falando do Evangelho, e o espírita, ele tem que ter uma personalidade própria, ele tem que ser seguro, porque você pergunta para o Evangelho, qual a sua religião? Ele fala, evangélico. Pergunta para o católico, qual a sua religião? Ele fala, católico, apostólico, romano. Vai perguntar para o espírito, até para um bandista, pergunta, você quem que você é? Eu sou da Umbanda. Tudo bem. Vai perguntar para o espírita, você é o que? Mas por que está falando barulho que vai que eu acho que é outra coisa? Gente, sou espírita, não é? Hoje, depois de Chico Xavier, de Divaldo, de Ivone Pereira, acabou. Espírita não vai mais preso. Quem foi
Kai Barschutter, foi até preso. Então tem que ser seguro. Outro dia perguntei para o espírita lá em Valinhos, um senhor já, professor, é espírita? Ele falou, estou tentando. Está difícil assim? Ele falou, André, não é fácil. Eu falei, olha, que decepção, né? Espírita com medo de viver. Ai, dessa vida aí, a gente não sabe o amanhã. Gente, você é imortal, como é que você não sabe o amanhã? Amanhã vai ser melhor ainda. Ah, André, que está com dificuldade. Hoje. Aí outro dia falou assim, não, é que eu estou passando por um problema sério. Eu falei, graças a Deus, você está passando por um problema. Porque se você estivesse ficando com o problema, aí você está passando, daqui a pouco passou, acabou. Espírita com medo de morrer, de desencarnar. Como é que pode um espírita com medo de acordar morto? Ele fala, eu tenho só medo de acordar morto. Ué, se acordar morto, aí turma do velório vai tomar um susto, né? Se acordar um morto, né? Espírita com medo de ir para um umbral. Já vi isso. Muitos só vai entender, nossa, tenho medo de ir para um umbral. Outro dia perguntaram para mim, André, você assistiu aquele filme Nosso Lar 1? Eu falei, assisti. Aí perguntou assim, é aquela lama toda? Porque o moço está com lama até na canela aqui, o André Luiz, nada, anda naquela lama, aquilo cai na lama, escorre tudo. Eu falei, olha, eu vou te dar uma dica. Aquilo lá é uma produção cinematográfica. Foi feito lá pela Paris Filmes, Fox Filmes, não sei quem fez. E a lama cenográfica é caríssima. Para fazer aquele tanque de lama é caro. Então economizaram na lama. Colocaram até a canela. Ele falou, o que você quer dizer com isso? Eu falei, o que eu quero dizer é que no umbral de verdade, tem gente até aqui, ó, eu estou brincando. Eu falei, vai. Aí ele falou, e como eu faço para não ir para o umbral? Eu falei, o mesmo jeito que você faz para ir para o nosso lar. É o contrário. Porque o umbral e o nosso lar, ele é mental, não é geográfico. Pronto. Aí ele falou, nossa, difícil. Eu falei, mais fácil do que você imagina. Eu falei, outra coisa, a gente já está aqui na Terra, já é um período umbralino. Gente, você já imaginou como é que é a nossa vida aqui? É difícil estar encarnado. E Jesus sabe disso, porque ele já esteve várias vezes. Então, a última vez que ele teve, crucificaram ele. Então ele sabe que o negócio não é bolinho. Aí você fica aqui, 60, 70, 80, 90, a gente chegando aos 100 anos. Aí você desencarna, está com medo de ir para um umbral. Vai fazer o quê no umbral? Aí eu tenho um amigo lá em Araguari, que é o Jamir dos Santos Filhos. Jamirinho, já veio aqui o Jamir? Não? Precisamos trazer o Jamir aqui um dia. Aí eu falo para ele, Jamir, se a gente desencarnar e se encontrar no umbral, ele falou, é mesmo, né? A gente pode se encontrar ali. Então, mas não tem problema nenhum, a gente abre um centro espírita no umbral. Arruma lá um lugarzinho. Espírita é o que não vai faltar. Ó, aquilo está assim, ó. Não vai ter lugar para pôr espírita, porque o espírita acha que não precisa fazer nada, né? Então é isso, gente, que eu queria falar na noite de hoje. E nós estamos assim muito felizes por estar aqui, e este então é o recado do Evangelho, da alegria de viver. Então, mesmo diante das coisas que nós temos aqui todas, nós temos que ter a alegria de viver, porque tudo vai passar, né? Mesmo as situações difíceis. Você sabe que essa é a dinâmica do perdão, né? Tem coisa que não dá para perdoar. Por exemplo, se ele fez alguma coisa hoje que é imperdoável, você me desculpa, vai demorar um tempo. Ah, esqueci o que ele me fez. Não é perdão, é amnésia. Aí você está com problema de caduquice, esquecimento, porque não dá para perdoar. E daqui um ano? Daqui um ano podemos ver. E daqui 10 anos? Opa, 10 anos. E daqui 100 anos? 100 anos? Já passou tanto. E daqui 1000 anos? 1000 anos. Pode ser que a gente nem lembra o que se passou aqui, né? Aquele dinheirinho que você emprestou e não pagou, já ficou no tempo, né? E a dinâmica do perdão é esta. Jesus aguarda amorosamente o nosso despertar. Jesus aguarda amorosamente o nosso despertar. Então é assim que nós vivemos e convivemos, porque não tem outra forma. Assim que o espírita convive, não é? Então nós estamos chegando aqui pertinho do Natal, faltam 10 dias para o Natal, então vamos fazer esse exercício de conversar com Jesus na noite de Natal, nós que somos espíritas. Quando der meia-noite, você vai no banheiro e
fala, gente, só um minutinho, por favor. Cumprimenta seus amados, as pessoas que estão ali com todo o respeito, e depois chega lá, ô Jesus, agora é com o Senhor. Né? Você sabe que tinha um mendigo que ele todos os dias entrava na igreja e saía, mas ele ficava 2 segundos. Ele entrava por uma porta e saía pela outra. Aí o sacristão, zeloso da igreja, falou, esse cara aí deve estar com alguma coisa, porque ele entra, ele deve estar roubando alguma coisa. E ficou ali espiando, né, na espreita, para ver o que ele fazia. Porque todo dia ele entrava, passava na frente do altar e ia embora. Devia estar, né? Aí o sacristão ficou ali escondido para ver o que estava acontecendo. E ele percebeu que o mendigo entrava, chegava em frente do altar que tinha um crucifixo, e ele falava, oi Jesus, aqui é o Zé. E ia embora, todo dia. E aí o tempo passou e esse mendigo foi atropelado. O carro passou lá, atropelou ele quase ficou muito ruim e foi hospitalizado. Ele não tinha parente, não tinha amigo, não tinha nada, ficou lá no hospital meses, todo quebrado. E aí, na beira da cama dele tinha uma cadeira sempre vazia. E um dia a enfermeira disse, ô seu fulano, eu fico admirando aí porque a sua cadeira está sempre vazia. Ele falou, você que pensa. Ah, é, mas por quê? Ele falou, eu tenho um amigo que vem aqui todos os dias, mas ele não pode ficar muito porque ele é muito ocupado. Então, da mesma forma que eu ficava um segundinho lá na igreja, ele também vem aqui e fica um segundo. Ele só passa aqui e me fala, oi Zé, que é Jesus, e vai-se embora, né? Então, nós temos que ter, é uma história evidentemente, né? Mas nós temos que ter esse enternecimento no coração, nós que somos espíritas. Então é isso que eu queria falar na noite de hoje. Antes de encerrar, eu trouxe aqui nossos livros, se alguém quiser ficar com algum deles, olha, já trouxe esses livros aqui da outra vez, são as mesmas edições, o ano que vem nós teremos novidades, mas tem alguém que não conhece, pode pegar nossos livros, ó, Quando o Coração Fala Mais Alto e Braço Gigante. É só levar, depois faz o Pix, não há problema algum. Se alguém quiser, depois nos procure aqui no final da nossa fala. Tá bom, gente? Muito obrigado. Muita paz, muita luz. Bom Natal a vocês, né? Que essa casa continue brilhando muito como foco de luz aqui na cidade de Monte Alegre do Sul, que é importantíssimo. Tem outra casa aqui? Não. Olha que importante, né? A gente não tem ideia de como essa casa resplandece, como ela é utilizada pelo mundo espiritual dentro aqui da sua simplicidade, dentro dos seus trabalhos. Muita paz, muita luz, boa noite a todos. Obrigado, gente. Obrigada.